Boa. Aí já é. Boa tarde ainda, né? Acho que boa noite lá pro Eduardo, né? Sim, Pessoal, sim. pessoal, muito bom estar com vocês aí. Então, meu nome é Eric, eu vou compartilhar aqui que a gente vai se entendendo aqui. Se vocês estiverem vendo minha tela, vocês só me avisam aí, por favor. Sim, 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 a já gente está vendo tô sim. vendo. Beleza, então pessoal, meu nome é Eric Guimarães, eu estou no programa aí desde 2017, é, tem algumas questões aí que fazem parte dessa minha trajetória, do meu desejo de desenvolver algumas coisas. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2008, e desde 2012, especificamente, trabalhando com desenvolvimento de software e experiência do usuário dentro de equipes de desenvolvimento e trazendo alguns conhecimentos, mesclando esses conhecimentos, essas áreas, criando algumas alternativas metodológicas para as equipes. Tive a experiência de apresentar na Argentina os maiores eventos aqui da América do Sul de design de interação. Apresentei um framework que eu havia criado para trabalhar com desenvolvimento de software, simplificando alguns conceitos para a equipe. E eu trabalhei muito com software livre de 2012 até o começo de 2016, quando eu comecei a trabalhar com soluções Microsoft. Não traí o movimento, eu só fui para um outro lado, né? Comecei a trabalhar com soluções Microsoft, com algo que tinha tudo a ver com um tema que eu gosto muito, que é a educação. Então, eu comecei a trabalhar com soluções Microsoft para educação. Eu gosto sempre de contar que eu sempre quis ser professor, esse era o meu sonho. Quando eu entrei para o mestrado, eu, apesar de ser focado ali em algumas coisas, mestrado professor, mas sempre visando essa questão de dar aula. Uma vez, aí em Curitiba, eu fui convidado para dar aula na Estácio, e eu fiquei muito empolgado, era tudo que eu queria, as disciplinas que estavam vagas, que me ofereceram, era meu número, era o que eu queria, e só tinha esquecido de um detalhe, quando eles perguntaram, e aí, tem mestrado? Não, não tem. E a pós, na época nem pós eu tinha, né? Eu acho que, não sei como foi a informação, caiu, mas acabou não dando certo, e eu fui correr atrás de entrar no mestrado para tentar aperfeiçoar algumas coisas, além de criar um conhecimento mais robusto dentro do meu tema, né? Então, comecei em 2017 sendo orientado ali pelo professor Laudelino, orientado pela professora Maria Cláudia, e o professor Adolfo sempre próximo também nas disciplinas, nas bancas, sempre esteve próximo também da pesquisa e contribuindo bastante. Eu vou dar um panorama para vocês, falei um pouco do histórico, eu vou dar um panorama dessa minha trajetória dentro do programa. A primeira parte, algo que vocês conhecem, as disciplinas, o calendário, algo que se quem não estiver passando vai passar, algo que vocês conhecem de fato. Mas na segunda parte eu vou mostrar alguma coisa mais pessoal da experiência que eu tive dentro do programa, como que isso me impactou, e como outras coisas me impactaram dentro do programa. Acaba que a gente vai vivendo uma coisa só, parece que tudo vai sendo misturado, né? Então, estou aí no programa, como é que foi minha trajetória até aqui, até hoje? Em 2017 eu ingressei, então, como aluno especial, eu tinha interesse, acho que eu já falei isso com o professor Laudelino, eu tinha muito interesse em ser orientado por ele, eu já tinha visto algumas pesquisas dele e tinha tudo a ver com o que eu estava começando a pesquisar na época, e aí eu me lembro de ir para a entrevista visando, né, algumas coisas, e eu lembro dele lá, o professor Adolfo também estava, e foi bem, eu fiquei bem na pressão mesmo naquele dia, mas passei, fui selecionado, eu fiquei muito feliz, então eu entrei no programa, como aluno especial, fazendo uma disciplina por vez, né? Fiz a engenharia de requisitos, que foi criando uma base
o início da minha pesquisa, que seria, então, a princípio, tentando ver como que engenheiro de requisitos poderia conversar com a experiência do usuário, né? Tentando ver como que isso poderia resultar em uma pesquisa, em um trabalho, em evolução de alguma coisa. Fiz também metodologia da pesquisa, na sequência fiz métodos de pesquisa em engenharia de software. Eu lembro que na minha primeira orientação, estava super nervoso, mais uma vez, estava lá com o professor Laudelin, professora Maria Cláudia, e eu apresentei vários artigos que eu tinha pesquisado, e o professor Laudelin me perguntou, sim, mas qual método você utilizou? E eu gaguejei, sabia nem o que era. Então, quando as disciplinas vieram, contribuíram demais para uma visão científica, algo que era uma lacuna muito grande dentro daquilo que eu estava construindo. Então, eu queria ter certos conhecimentos, certas evidências, mas sem o método, lógico que eu só percebi isso depois, a lacuna era muito grande, existia um grande buraco aí nesse conhecimento. Então, quando eu comecei a conhecer a revisão sistemática, mapeamento sistemático, algumas coisas assim, e sendo testado nisso, as disciplinas, elas foram bem práticas, a gente tinha banca constantemente, acho que métodos de pesquisa a gente tinha toda semana, ou metodologia de pesquisa, eu sei que a gente teve bastante trabalho, foi sendo bastante exercitado esse conhecimento para aprender mesmo de fato, e isso contribuiu bastante para outras coisas, soluções que eu precisava profissionalmente, eu passei a utilizar o método, por exemplo, de revisão sistemática para encontrar o que já havia sido escrito, o que já tinha evidência que funcionava. Então, eu consegui traçar rapidamente um paralelo entre esse tipo de conhecimento que eu estava adquirindo e a caminhada profissional, os desafios profissionais, porque de fato tem tudo a ver, né? Então eu consegui traçar esse paralelo e receber grandes benefícios profissionalmente. Então esse foi o ano de 2017, tentando acompanhar os colegas, tentando acompanhar as disciplinas e conhecendo algo muito novo, né? Em 2018, então, como um aluno regular, aí eu fiz algumas disciplinas bem interessantes também, fiz Data Warehouse, que depois contribuiu bastante profissionalmente, vou explicar também depois, e fiz Design de Interação e fiz estudos individuais. O Data Warehouse contribuiu para uma visão de... Depois vou explicar, segura um pouquinho essa informação aí, mas design de interação foi bastante útil, porque eu tinha bastante experiência com o X e com algumas coisas, mas me faltava uma base de alguns autores, e design de interação me forçou bastante ler e trazer algumas contribuições de coisas que já estavam consolidadas na área e eu não tinha acesso, ou não tinha buscado, né? Em estudos individuais eu consegui escrever o artigo da revisão sistemática que a gente vinha fazendo aí durante esse período. E com tudo isso eu consegui fazer o meu primeiro experimento com os alunos. Eu tinha uma visão que veio ali na conclusão da revisão sistemática, era uma lacuna. E eu queria ter certeza, ou ter um pouco de evidência sobre aquela lacuna. A lacuna era que uma ferramenta auxiliaria na integração entre engenharia de requisitos e experiência do usuário. Então, quando eu fiz esse experimento com os alunos, eles foram escrever requisitos de experiência do usuário para um software, e nos seus comentários eles disseram, pô, se a gente tivesse uma ferramenta, se a gente tivesse um método, e eles disseram tudo que eu precisava na minha hipótese ali, aí a gente conseguiu evoluir um pouco mais da pesquisa. Em 2019, então eu tinha o material de primeiro experimento, tinha um material da revisão sistemática, eu tinha agora um planejamento para a ferramenta que eu iria construir para responder a essa lacuna. Então fui para o seminário 1, trazendo essa construção até o momento, e depois para o seminário 2, acho que eu fiz, se eu não me engano, em maio, e em agosto
e em novembro eu fiz um segundo experimento. Esse segundo experimento já foi com a ferramenta e com um método é, é, mais formatado para a especificação de requisito de experiência. Então, a construção do conhecimento, a gente conseguiu chegar numa contribuição legal para a área, que foi esse método de como escrever um requisito de experiência, quais são os elementos que compõem isso, a descrição do usuário, a descrição do objeto, da interação, quando a interação, se a interação, a gente conseguiu formatar algo bem legal e trazer isso para uma ferramenta web, trazer isso para uma ferramenta que a gente pudesse também disponibilizar ali para os alunos. E nesse experimento foi exatamente o que a gente fez. A gente disponibilizou para os alunos que já haviam tido um contato com o conceito e com o método através de uma disciplina do professor Laudelino, e eles tinham alguns requisitos de experiência já escritos, né, com o método, e eles trouxeram para a ferramenta. A ferramenta, além de dar espaço para formatação do método, ela validava o formato do método e validava uma outra qualidade, que era se ele era atômico, se ele estava focado numa experiência só, isso preparando para inserir futuramente mais critérios de qualidade para validação desses requisitos. Então a gente disponibilizou para os alunos nesse segundo experimento, e eles escreveram e foi bem legal. A gente já formatou algumas análises dos resultados. Então, algumas delas foram que, depois a gente fez algumas perguntas, se eles consideraram fácil ou difícil, ou quão fácil, quão difícil, eles usaram ali uma escala para descrever esse nível de dificuldade, e a gente percebeu que quanto mais eles interagiam, porque uma sugestão do professor Laudelino foi a gente registrar o log de cada interação. A gente percebeu que quanto mais o aluno ou o participante interagiu, mais ele identificou a solução como fácil ou como mais fácil. Isso foi legal para a gente, para a nossa discussão, porque valida uma ideia que eu aprendi também em uma outra disciplina, que foi que a experiência ou a interação muda a experiência muda a interação, e há uma evolução do usuário, de quem está utilizando o teu software ou produto, conforme a quantidade de uso, ou quanto mais ele usa, ele vai tendo percepção. Uma das perguntas tinha a ver com usabilidade também, e tinha a ver com a percepção da utilidade da solução, da ferramenta. E a gente percebeu que os que mais interagiram também identificaram a solução como útil. Eles foram os que mais identificaram a solução como útil. Então a gente percebe como que a experiência, a interação traz um impacto nessa consideração do nível de dificuldade ou de facilidade, também na compreensão, na percepção da utilidade da ferramenta. Então a gente caminhou nessa evolução primeiro tentando identificar como as áreas conversavam, encontramos lacunas, fui evoluindo com as disciplinas, testamos novamente, e a gente chegou a solução bem legal. Então, a gente tem aí essa aqui é uma tela, a tela inicial, o painel, dashboard dessa ferramenta que a gente desenvolveu, que é o XREC Tool, né? A pessoa, então, acessa e tem ali algumas informações. E aqui a tela que traz o formato para o cadastro de requisito de experiência do usuário, com esses elementos do método que a gente propôs, né? Então a gente percebeu também como que a tela nesse formato, trazendo os elementos, o participante ia escrevendo, ele tinha mais fluidez e conseguia acertar mais rápido. A gente percebeu, acho que, se eu não me engano, cerca de 20% dos participantes, após cadastrar um requisito, errar e corrigir, a partir do segundo requisito eles já acertavam de primeira, utilizando esse formato aí por elementos, cadastrando e preenchendo cada elemento do requisito, né? Então foi algo bem legal aí também para as nossas discussões e para evolução futura do que a gente está querendo chegar aí, né? Paralelamente, aqui eu então vou para a segunda parte
a segunda parte do que eu queria conversar com vocês. Até aqui, então, eu contei algo que vocês, se não passaram, estão passando ou vão passar, que são as disciplinas, o seminário, né, na minha época, os seminários, os experimentos e as discussões, né, paralelamente a isso, eu passei por várias coisas, né, e eu queria compartilhar com vocês também. 2017, fiz, no primeiro ano do programa, eu passei concluí a minha segunda graduação, que foi uma graduação em teologia. Eu vinha fazendo, tranquei novamente, aí eu consegui terminar, quando eu estava no primeiro ano, né, lá como aluno especial, eu terminei minha segunda graduação, então estava mexendo com TCC, monografia, um monte de coisa, né, bem correria, né. Como eu estava nessa pegada de correr e acelerar e tentar acompanhar os colegas, eu já estava num ritmo interessante, mas o ano de 2018 ele começou bem mais agitado. Eu me lembro de um dia o professor Laudelino e a professora Maria Cláudia me chamaram e falaram assim: o que você sumiu? O que aconteceu? E aí eu falei para ele: sabe o que é? É que eu tive filho. Nasceu pequeno aí, e aí meus parentes são todos de Rondônia, e aí tava todo mundo em Curitiba, né, com a casa daquele jeito, e eu tava nessa experiência, né, primeiro filho, já estava meio acostumado a não dormir, mas aprendi um pouco mais, e foi bem interessante a experiência. Depois, quando eu começava a pesquisar, escrever algumas coisas, eu já emendava no horário do mamá, que era 1 da manhã, e ia fazendo, a gente ia se adaptando, né, desse jeito aí. Esse foi o ano, então, de 2018, fevereiro de 2018 foi quando o Miguel nasceu, e eu tive aí essa reviravolta aí nos horários, né, nas adaptações, né. Como eu disse para vocês, eu sempre quis dar aula. Em 2018, loucura também, comecei a dar aula. E o curioso é que eu tinha sido convidado a dar aula e seria no curso de teologia, que eu havia terminado também, as aulas de final de semana. O calendário estava para começar, salvo engano, no dia 20 de fevereiro. Aí o Miguel nasceu no dia 18, eu já faltei no primeiro final de semana de aula que eu ia dar. Aí então eu só peguei a partir do outro módulo. Esse dia aqui era um sábado que eu dei 9 da noite, que eu havia dado aula desde as 8 da manhã. Estava explicando alguma coisa ali, dando alguma ilustração, provavelmente, né? Falando ali alguma coisa, mas muito feliz por estar dando aula também. 2018 também foi um ano bem, como eu vou dizer, agitado. No final, lá em novembro, vocês estão vendo aí um monte de mala, um monte de coisa. Tem ali, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma caixinha aqui, tem um cachorro aqui dentro, 50 malas, a gente se mudando voltando para Rondônia, né? Então hoje eu moro em Rondônia, a gente voltou para morar perto dos familiares, né? Por causa do pequeno, né? Toda aquela vida que mudou. E eu queria, quando eu fui voltar, a gente decidiu algumas coisas. A primeira delas era tinha a questão do trabalho, se desse certo trabalhar daqui, a gente voltava. Segunda era o mestrado, se desse certo, tá. E eu fui conversar com os meus orientadores e falaram, não, você já terminou todas as disciplinas, pode ir, a gente faz aí por Skype, né? E deu tudo certo, a gente voltou para cá. Nessa viagem a gente perdeu a conexão em Brasília, ficamos acho que 7 horas em Brasília esperando, com o pequeno, com o cachorro, com a correria toda. Isso, então, no final de 2018. Final de 2019, como a novela mexicana aí, que a emoção nunca para, veio também o Gabriel para dar mais uma emoção. Já não estava dormindo mesmo, já estava nesse desafio aí, então veio o Gabriel. Se eu achava que a coisa estava ficando puxada, aprendi um pouquinho mais aí
Então, o Miguel tinha 1 ano e meio quando o Gabriel nasceu, né? E veio aí esses novos desafios. Voltando para a cidade, tendo outro bebê e essa correria toda. E eu fui foi tão corrido que eu fui fazer a apresentação do seminário 2 e a professora Maria Cláudia percebeu que eu estava olheiras, né? E eu, no final da apresentação, mostrei a foto do Gabriel, se eu não me engano, foi essa foto aí, né? E eu falei que ele tinha nascido, ele tinha 7 dias, né? E eu peguei o avião, fui para Curitiba correndo, porque já tinha data do seminário 2, já estava marcado, porque os meus orientadores marcavam com bastante antecedência, exatamente por causa do deslocamento, mas pelo menos eu consegui, né? A apresentação foi uma semana depois, não foi no dia, né? Então isso aí foi bom. Isso foi aí 2019. Então, 2020, né? As emoções vão parando, né? Por aí, né? Mas nasceu um terceiro filho que foi a Nedu. Estava contando para os meus orientadores que eu sempre quis dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, eu fui percebendo algumas dificuldades. De aula 1 ano, o 2º ano, fui percebendo algumas dificuldades. Eu trouxe, então, falei, e se eu usar o método de revisão sistemática para identificar como que o que já foi publicado sobre como resolver esse problema? Comecei a pesquisar, fiz um protocolo, validei, mudei o protocolo, fiz uma nova pesquisa e fui para o experimento no final de 2019 ainda. E eu conversei com o professor Laudelino, troquei uma ideia, falei de algumas coisas, e ele mencionou algumas coisas também que eu peguei, absorvi para minha ideia, e eu comecei a utilizar a análise de dados para melhorar esse meu problema, que era como medir o aprendizado, como dar feedback antecipado, como desenvolver o ensino personalizado sem ferramentas, sem tempo, coisas desse tipo. Eu comecei a pensar sobre análise de dados. Eu lembrei que eu havia feito Data Warehouse na disciplina, trouxe o conhecimento, usei já o conhecimento ali da revisão sistemática, usei o conhecimento do design de interação da disciplina, usei a ferramenta, o XRECTool que a gente tinha desenvolvido, usei a ferramenta para escrever os requisitos de experiência para uma possível ferramenta, uma possível solução para esses problemas que eu estava identificando. Isso tudo quando 2 dias depois do experimento que eu estava em Curitiba, ainda no final de 2019, eu estava diante de um grande grupo educacional apresentando a solução. O ano virou, nasceu a Nedu, nasceu uma solução que é uma plataforma para capacitar a melhoria da instituição de ensino através da análise de dados. Basicamente, a gente tenta responder, a Nedu, então, é uma startup, né? A gente tenta responder 2 questões que não são simples, mas são diretas. As questões são, como estão meus alunos agora? E o que eu posso fazer para levá-los ao sucesso? Então, nessa proposta, a gente traz essa análise de dados para responder aos problemas que a gente identifica ao longo da trajetória do aluno, do histórico, como ele vem se comportando, engajamento, risco de evasão, aprendizagem, e ao mesmo tempo a gente gera insights. O que eu posso fazer? Faça isso. Por exemplo, existe uma pesquisa que mostra que 40% dos alunos que têm bastante falta, eles deixam de faltar se o professor simplesmente perguntar. Então a gente vai dando alguns insights, auxiliando as instituições. E agora, em abril, a gente saiu uma publicação. Não, agora no começo de maio mesmo, saiu uma publicação, ou abril, agora não sei, acho que foi abril. Saiu uma publicação, a gente foi selecionado aí como startup para participar do programa Inovativa Brasil, que é um programa de aceleração do governo federal. A gente ficou empolgado demais, entramos para esse negócio, descobrindo também que é tudo muito rápido. Como eu disse, eu já não estava dormindo mesmo, né? E aí esse negócio de startup, de inovação, tudo foi acontecendo muito rápido, mas eu consigo perceber como o programa, ele me deu muita base para chegar nessa solução, e hoje a gente conseguir estar num programa de aceleração do governo federal, do Ministério da Economia, participando aí com
várias startups do Brasil e sendo a única startup aqui do nosso estado, né? Então eu consigo perceber claramente como que foi essa trajetória dos aprendizados das disciplinas, como eu utilizei o conhecimento de revisão sistemática, como isso me apoiou, como usei o conhecimento de Data Warehouse, tudo isso apoiou bastante a ferramenta, escrever os requisitos de experiência para que depois, quando a gente levasse a solução para o mercado, ela fosse assertiva quanto ao problema. Então, tudo isso foi fundamental. Então, eu tenho clara noção de como o programa me auxiliou para eu chegar aqui hoje, né? Então, eu continuo trabalhando com educação, tecnologia para educação, porque eu falo sempre que a educação não é um business, é uma causa, é a nossa causa. Então é nisso que a gente está investindo. Minha conclusão até aqui, então, pessoal. É difícil, mas a gente passa, a gente sai do outro lado, e vale a pena, e a gente se diverte muito. Se você der atenção para as experiências do programa, as experiências das aulas, cada momento diante dos colegas, diante dos professores, você vai perceber como isso contribui e muito para muita coisa. Quando eu lembro da primeira orientação, o professor Laudelino contando de outros alunos, de outros orientandos que tiveram experiências, eu falei, eu vou também ter atenção para aproveitar o melhor possível do programa, e eu tenho certeza que eu aproveitei até aqui, tem sido bastante trabalho, eu sempre dizia isso para quem me perguntava sobre o mestrado, foi trabalho, tem que estar disposto a gastar a noite aí e se esforçar para ter um bom resultado, não só passar, porque senão apenas, se fosse só pelo tempo, a gente estaria perdendo tempo. Então, minha conclusão até aqui, a atenção a tudo que a gente está passando fez valer a pena todo o esforço até aqui. Agradeço a oportunidade de falar com vocês, um privilégio mesmo compartilhar disso. Muito obrigado pelo convite, professores.